amigo vascaíno. Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente expor os principais assuntos do noticiário do Gigante da Colina e a partir de agora todas as notícias sem maquiagem, sem sacanagem, com fontes na sua telinha. Peço a você para vir fazer parte da nossa família, se inscrevendo no nosso canal. E nesta edição, a gente vai falar muito aí sobre a proposta orçamentária do Vasco da Gama para trazer reforços que vai aumentar significativamente. A gente vai explicar aqui grana entrando no Vasco da Gama, alívio financeiro. A gente também vai abordar a situação do segundo e do terceiro reforço, que já está chegando aqui no Rio de Janeiro. Enfim, a gente vai falar muito aí sobre essa situação de saída, chegada de jogador e a participação do Vasco aí no jogo contra a equipe do Botafogo, porque o nosso bravo Fernando Diniz deu um treinamento na parte da manhã e o time está definido. Perfeito? Bom, vamos começar falando aqui sobre saída de jogadores do Vasco da Gama do sub-20, né? O Felipe, o filho do Felipe, o Lucas Loureiro, acertou com um time lá de Portugal, certo? O filho do Felipe está deixando aí o sub-20 do Vasco da Gama. O Lucas, que é um volante, perfeito? Então o jogador deixa aí o Vasco. Os valores não foram divulgados, né? A gente não teve ciência aí de para qual clube que ele foi, quais valores que foram feitos nessa negociação. Mas o filho do Felipe já não está mais no Vasco. Falando aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo, o Vasco da Gama já está definido para a partida contra o Botafogo. O Vasco aí com desfalques aí do Adson, que fez a cirurgia na segunda-feira, passa bem, mas não vai mais jogar esse ano. E o Lloyd Augusto, que continua lá na Angola sem previsão para poder jogar. Então, Lloyd e Adson não vão ser relacionados. O pessoal está muito preocupado com o Felipe Coutinho, tá? Porque amanhã haverá o julgamento do Felipe Coutinho por conta da expulsão junto ao jogo lá do Fortaleza. Aquele problema que ele teve lá com o Marinho, tá? Fiquem tranquilos, porque o Felipe Coutinho vai ser absolvido, tá? E ainda se ele fosse punido, tá? O Vasco ingressaria com efeito suspensivo. Felipe Coutinho está confirmado aí para simplesmente viajar e ser peça fundamental. O Vasco aí com Léo Jardim no gol, PH, João Vitor e Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno e Vegete. O Vasco definido. Bom, falando aqui sobre reforços, ontem chegou o nosso bravo Thiago Mendes aqui no Gigante da Colina. Perfeito? Thiago Mendes chega aqui no Gigante da Colina, com um contrato de 2 anos e meio com o Vasco da Gama, ganhando R$ 500 mil aí mensais, e o jogador falou ontem lá no BTB Esporte. Vamos colocar aqui a chegada do atleta para a gente poder comentar aí, principalmente a parte física dele. Aqui, boa quantidade de malas, mas chegando aqui, o Thiago Mendes, todo de branco, aqui ao lado do Marco Vasconcelos, assessor de imprensa do Vasco. Vamos ouvir as primeiras palavras do atleta do Vasco. Vamos falar com o Thiago Mendes, pode começar, Sérgio. Thiago, bem-vindo ao Vasco.
canal Atenção Vascaíno, estamos ao vivo. Queria que você falasse suas primeiras palavras como jogador do Vasco, a expectativa de trabalhar com o Fernando Diniz, um treinador que tem características bem específicas, podem valorizar o seu estilo, se você está pronto para jogar, a sua questão física, se você já está pronto para entrar em campo. Cara, boa noite primeiramente a todos. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, né, de poder estar no Vasco. Enquanto o Fernando Diniz é um baita de um treinador, sempre acompanhei ele. Sobre a minha preparação física, não estou 100%, mas em uma semana, 2 semanas, vou estar pronto para estar atuando com a camisa do Vasco. Thiago, você é um jogador que despertou interesse de outros clubes, né? São Paulo, Atlético, Fluminense, mas você escolheu o Vasco. E a torcida está questionando por que o Vasco. Cara, não tem como explicar. Eu acho que é a saudade do futebol brasileiro. E também o pedido também dos meus filhos, da minha mulher também. Então, eu acho que agora é treinar, para ficar à disposição 100%, à disposição do treinador, é lógico, né? E tentar buscar títulos também, vestindo a camisa do Vasco. Um recado pro torcedor, por favor. Então tá aí. Ele falou que não está bem fisicamente, tá? A tendência é que ele venha ter condições de jogo durante uma a segunda semana. Hoje ele faz exames médicos aí e vai ser anunciado através de uma coletiva aí que deverá ser marcada aí para amanhã para ele falar com a imprensa. Agora, a situação é a seguinte: o Vasco prepara o jogo de volta contra o Independente Del Valle, certo? Da Copa Sul-Americana, para ser estreia do Thiago. Então, o Thiago vai ficar no Rio de Janeiro, aprimorando a forma física. Ele não viaja para Brasília, consequentemente, ele também não vai viajar lá para o Equador, tá? Mas vai ter condições para o jogo de volta. O Vasco ainda hoje vai juntar a documentação pertinente para poder registrar o contrato dele lá na CBF, para o jogador já ter condições, para não deixar para a última hora. Segundo reforço chegando é o Gabriel Pirani, tá? O atleta acertou a sua rescisão de contrato lá com o DC United dos Estados Unidos, da MLS, e o Vasco vai fazer um contrato aí de 2 anos com o Gabriel Pirani. É um jogador que não tem tanta grife assim, a gente sabe, mas é um pedido do Fernando Diniz que demonstra o quanto a filosofia de trabalho está sendo mudada aqui no Vasco da Gama. Por quê? Antes, os treinadores não estavam participando do processo seletivo de contratações do Vasco da Gama. Foi um pedido do Diniz, o Diniz coloca muita fé no jogador e foi campeão com ele no Fluminense, certo? Mas outra situação aqui do terceiro reforço aí para o Vasco da Gama, tá? O jogador lá do Rennes, da França, certo? Ele está muito bem encaminhado, o ponta. E o seguinte, a gente está colocando uma fé que no máximo até segunda-feira o Vasco vai resolver essa situação envolvendo aí o Carlos Andrés Gomes, jogador de lado de campo, tá? O Vasco pagando aí 1 milhão pelo empréstimo do jogador de euros. E o seguinte, a gente tomou conhecimento que a proposta orçamentária do Vasco da Gama para contratações sofreu uma alternância. Por quê? Vai entrar dinheiro no caixa do Vasco da Gama, o Vasco está recebendo aí 3 milhões de euros da transferência do Gabriel Peck para o Palmeiras, perfeito, vai pingar aí 15 milhões nas contas do Vasco da Gama, mais o direito federativo de mecanismo de solidariedade que o Vasco tem do DG, né, que está indo para o Nottingham Forest aí. Então, isso vai permitir que o Vasco faça contratações aí, cerca de 26 milhões entrando aí nos cofres do Vasco da Gama. E só mais uma coisa, a situação domina, tá? O Vasco vai com força. Houve hoje um comunicado vindo lá do Equador
e outros clubes também querem o jogador, mas o Vasco continua muito confiante aí que vai conseguir contratar o Minda, tá? Perfeito, que o jogador venha acertar com o Gigante da Colina para ele ter uma minutagem maior, porque ano que vem é ano de Copa do Mundo, pessoal. Né, que deu aquela cravadinha, certo? Sobre a situação aí do jogador Minda, tá? Apesar do interesse, o staff dele tá confiante de que ele vai acertar com o Vasco e a diretoria também. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!